Ok, let's go. Vamos lá. Destrinchamos a adversidade, né? Motivação, determinação, desafios. E agora nós vamos chegar aqui na fonte do crescimento, na fonte da resiliência. Deixa eu ver se está gravando direito aqui. Que é aqui que o... Peraí, deixa eu só ver uma parada aqui. Ah, tá. É aqui que a mãe chora e o filho sorri. É dificuldade. Agora aqui a gente vai dar uma reflexionada. Porque as dificuldades moldam o ser resiliente, moldam a nossa resiliência, nossa capacidade e habilidade. Porque justamente, se você for parar para prestar atenção, na sua vida, coisas felizes, você vai lembrar, porém que as mais marcantes vai ser da dificuldade. Então, se eu for falar com alguém que venceu na vida, se eu for falar com uma pessoa que veio do interior, que veio da pobreza, que hoje em dia ralou, que estudou, se formou, conseguiu ali passar num concurso, aí ele vai contar a história dele. E essa memória vai ser muito marcante na sua vida, porque nada mais do que foi uma dificuldade. Alguns têm dificuldades ou acham que têm dificuldades, mas como que a gente pode classificar, o que é uma dificuldade de um ser resiliente? Primeiramente, a dificuldade ela vai te trazer obstáculos, e muitas das vezes vai se tornar uma persistência. Hoje eu estive refletindo por que o ser humano sofre, porque ele deseja algo, que algo seja diferente, mas isso não acontece de certa forma, e por fim se torna, digamos que, uma insatisfação. Então a pessoa, a todo momento que lembrar daquilo, a sua forma de reagir vai ser se entristecer, ficar com raiva. Então a pessoa por fim vai sofrer, vai entrar no estado de sofrimento. Porém que, como que as dificuldades vão me moldar quanto ser resiliente? Porque infelizmente hoje em dia acontece que pessoas não querem ter dificuldades, pessoas querem ter facilidade, e quando tem algum tipo de dificuldade, vê isso como um muro. Mas acontece que a todo momento vai existir, ou seja, vai persistir obstáculos na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa quer estudar, porém que para ela estudar ela tem que pegar um ônibus, e todos os dias esse ônibus tem que andar 10 quilômetros para chegar no local do estudo dela. Então acontece que no dia que o ônibus furar o pneu, bater o motor, ou então a pessoa tiver ali sem dinheiro para pegar o ônibus, isso vai ser um obstáculo para ela conquistar o seu estudo, a sua faculdade. Então isso nada mais é do que uma dificuldade, que ela é persistente, ou seja, a forma que nós conseguimos enxergar isso é como um empecilho, é como um obstáculo. Então, mais acima nós estamos falando sobre as intempéries, ou seja, dificuldades muitas das vezes vêm em forma de desafios, ou adversidades. Então, como é que eu posso ver isso de uma forma melhor? Se é um obstáculo, se é um desafio e isso se torna uma dificuldade, é o primeiro passo daquilo que eu estive falando mais cedo: buscar resolver. Porque se você olhar para a dificuldade e dizer eu não consigo, não posso, está impossível, ou seja, você está sendo derrotado pela dificuldade. Qualquer outra dificuldade que aparecer na sua vida
vai se tornar um muro e você vai deixar de ter ali o desafio, a oportunidade de crescimento, né? Então, o que a gente tem de benefício em dificuldades? Primeiramente, é a necessidade de adaptação. Tem gente que não gosta de novidade. Eu tenho um tio que ele diz: não, eu não gosto de novidade, eu não gosto de nada novo. Ou seja, isso nada mais é do que uma resistência à adaptação. A gente vê isso aonde? Em velho, em idoso, pessoas mais velhas, ou seja, principalmente naquelas que já estão conformadas com a vida que tem. Pode morrer reclamando, dizendo que queria estar melhor, que queria ser melhor, que queria ser fitness, que queria ser rico, que queria ter passado num concurso, que queria ser mais. Porém que não pagou a etapa de algo que nós conhecemos hoje em dia na internet, principalmente você mais novo, como neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar. Porque muitas das vezes a mulher pega a porrada do marido, é xingada, é humilhada, e na hora da raiva ela diz: eu vou sumir, eu vou mudar de vida. Passa 2, 3 dias: não, eu amo ele, eu vou ficar. Neuroplasticidade, ou seja, se adaptou a estar nessa situação e não consegue, de certa forma, passar desse muro, desse obstáculo. Então, dificuldades, muitas das vezes, elas nos mostram a nossa capacidade adaptativa de superar tais coisas, de superar os obstáculos. Então, veja isto como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de, no futuro, se algo similar acontecer, eu vou finalizar com isto, a oportunidade de crescimento, a oportunidade de saber o que fazer no futuro caso algo similar acontecer. O guerreiro, o bom guerreiro, ele só se torna o melhor porque ele guerreou muito, passou por muitas batalhas. Então ele vai saber o que fazer quando algo similar acontecer, ou seja, vai se adaptar. Então a dificuldade, ela molda o ser resiliente. Então, por fim, o teste. Você quer saber se você é uma pessoa resiliente? É a partir do momento em que você passa por desafios. E conforme você passa por esses desafios, essas dificuldades, essas imprevisibilidades, ela nada mais é do que o teste de você saber se você está aprovado, se você sabe se consegue lidar ou não com certa situação e olhar para essas coisas como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Então, para a gente trazer aqui de uma forma como que isso nos molda e como que isso traz de resultado na nossa caminhada, na nossa vida. Ou seja, uma pessoa resiliente, a gente consegue ver que isso se torna traço de personalidade. Uma pessoa que se torna um ser resiliente, nada mais, nada menos de que a gente consegue identificar, ou seja, vai fazer parte de você. Uma pessoa resiliente é igual resolver um cubo mágico, resolução de problema, resolução em busca de resultado. Tem gente que quando vê uma dificuldade já desiste. Já um ser resiliente, acontece que quando vê a dificuldade ele já pensa em soluções, em formas de resolver o problema e ou se livrar ou suportar, passar para frente ou algo assim. Ou seja, algo que está relacionado a pessoas que aprendem a ser resilientes, elas vêm também de fatores ambientais e sociais. Ou seja, o ambiente, as pessoas que você anda, as coisas que você consome, o contexto em que você vive,
ela, digamos que pode ser um precursor, se você vai ser ou não, ou é uma pessoa resiliente ou não. Por exemplo, uma pessoa que vive com medo. Moro na favela, morro de medo de ser pego no tiroteio. Então, o comportamento vai ser de evitar o tiroteio. E se acontece o tiroteio, morre apavorado. Ou seja, fatores ambientais, fatores sociais. E também, o ser resiliente, a gente vai ver que ele consegue formar na sua mente, na sua cabeça, algo que uma vez ouvi de um psicólogo, que é o anti-estresse. Ou seja, a pessoa ela se torna, como eu posso explicar de uma melhor maneira, ela consegue olhar para as situações, aos locais, as adversidades, os desafios, e ela consegue, digamos que, ficar tranquila. Por exemplo, sou bombeiro. Um dia desse chegou um moleque, correu, caiu, quebrou o braço. Haviam outras pessoas no meu local de trabalho que elas tinham o treinamento, porém que elas não tinham o pensamento, elas não tinham vivência, porque elas tinham treinamento de primeiros socorros, e eu sou bombeiro. Ou seja, a diferença é gritante de um bombeiro com uma pessoa que viu um curso, que fez um treinamento básico. Ou seja, naquele momento, enquanto estava todo mundo nervoso, eu já estava chegando, eu já ia no caminho pensando em como que eu ia abordar, em como que eu iria avaliar, em como que eu iria imobilizar. Ou seja, um ser resiliente, ele consegue resolver melhor os seus problemas. Então, eu gostaria de agradecer a cada um que conseguiu chegar até o fim, que conseguiu de alguma forma absorver, entender o que eu falo. É o primeiro modelo assim que eu faço de vídeo. Então, deixa aí seu feedback. Muito obrigado, se inscreve, compartilha, dá o like. E é isto. E até a próxima. Deixa aí uma dica de um próximo assunto que eu possa estar abordando. Valeu, falou!